No ar, ótima noite para você. Depois do jogo aqui no gramado bem cuidado no Band Esportes, em noite de eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, com a seleção em campo. Ufa, vencemos, não foi aquele futebol maravilhoso, bem longe disso, infelizmente, mas o Brasil fez a parte dele, fez a lição de casa, agora há pouco, no Couto Pereira, acabou derrotando o Equador por 1-0. Tivemos também o empate da seleção do Uruguai com a seleção paraguaia, outro jogo acontecendo nesse momento entre Colômbia e Peru, despedida de Luizito Soares, muitos assuntos importantes. Mas o principal é que a gente voltou a ganhar, meu caro Júlio Gomes. Boa noite. Tudo bom, Tomás? Um grande abraço para você, bem-vindo de volta, se recuperando aí dessa gripaça. Ó, voz meio fanha, né? Quando a gente abre o microfone para falar, é que você percebe... Vai demorar um pouquinho, se tá 6, 7,5, uns 5,5 hoje, mas tudo bem. Mas que bom de ter de volta aqui. Obrigado ao grande Ivan Bruno, ao Napoleão de Almeida, que também ajudaram a gente ao longo da semana. Tomás, você me fez uma pergunta fora do ar que é muito interessante, que eu me faço já há bastante tempo. Será que a gente vai voltar um dia a ver a seleção brasileira jogar um baita futebol? No que eu te respondi, putz, o problema é que a gente não consegue ver mais ninguém jogar um grande futebol, né? Parece que esse futebol de seleções... Eu sou apaixonado pelo futebol de seleções. Para mim não tem nada mais legal no futebol do que Copa do Mundo e Eurocopa. Ah, você não tem time para torcer, diria algum. Talvez seja por isso mesmo. Não, mas eu sei, eu amo o futebol de seleções. Eu tenho mais ou menos, mas eu concordo com você. Você tem um pouco mais de time para torcer, para sofrer. Mas eu gosto do futebol de seleções. Gosto mesmo. Acho super importante. Eu acho que as pessoas... se juntam, né? As pessoas, elas tô tirando aqui, tava vendo outros esportes aqui, né? Enquanto a gente não entrava no ar, para não ficar chamando a atenção da nossa audiência. As pessoas se juntam, se encontram, elas gostam de viajar, de assistir, de ver juntas e tal. Mas eu acho que cada vez mais o futebol de seleções vai ficando restrito à Copa do Mundo e à Eurocopa. E tudo o que acontece, e nem a Copa América, hein? Tudo o que acontece no meio... As eliminatórias, os amistosos, a Nations League da UEFA, tudo parece um pouco arrastado, né? Parece que os jogadores vão sem aquela vontade toda, e não são os brasileiros, são meio que todos, né? É algo incomum ao futebol de seleções. Não sei o que vai acontecer com isso, porque os dirigentes ganham bastante dinheiro, né? Então, os dirigentes de UEFA, de Conmebol e de FIFA. Então, eu acho difícil que se diminua. Nem gostaria que diminuísse, mas talvez que fossem coisas mais dinâmicas, regulamentos mais dinâmicos e que os jogos tivessem mais peso. Mesmo que fossem coisas mais aleatórias, mas que tivessem mais peso. A eliminatória sul-americana com 18 rodadas é um negócio muito arrastado mesmo. E a seleção brasileira fez um jogo hoje... ok no primeiro tempo, em que mereceu, está vencendo por 1-0, controlou o Equador, acho que dentro do que pode fazer, né? Controla o adversário, cedeu uma chance importante, mas cedeu uma chance de gol apenas. Primeira finalização do Equador aos 35 do primeiro tempo. Então foi um primeiro tempo totalmente controlado pelo Brasil. Muita chance de gol? Não. O gol sai numa bola em que bate no jogador do Equador e engana o goleiro? Sim. Mas não era para ser vaiado. O segundo tempo é para ser vaiado. Como foi? O segundo tempo é um jogo muito sem vergonha da seleção brasileira. Esperando, não sei se com medo, porque precisava segurar esse resultado, precisava da vitória de qualquer jeito. E aí também a gente pode discutir, precisa da vitória de qualquer jeito. Será que não dá para jogar um pouco mais? Será que não dá para sair um pouco mais? Será que não dá para ter um pouco mais de coragem, um pouco mais de velocidade? Foi um segundo tempo bem decepcionante da seleção brasileira. Mas ganhou. É melhor decepcionar e ganhar do que decepcionar e perder, né? Então, ganhou e a seleção já entra aí na quarta posição da eliminatória, vai acabar se classificando. Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas dessa partida e em cima do que você falou, Júlio, enquanto aparecem os números na tela, eu acho que passa muito pela sua conclusão aí. A gente espera que essa vitória deixe o clima mais leve para que o Brasil comece a jogar futebol diante da seleção paraguaia já na próxima rodada. Sabe qual a impressão que eu tenho, Tomás? A impressão que eu tenho é que na seleção brasileira os jogadores respeitam demais o coleguinha, o outro. O cara, ele não faz, assim, por exemplo, no clube, o Luiz Henrique pega a bola no Botafogo, ele olha lá pro lateral direito dele e fala, pô, ser 3 pontinhos pra esse cara, vou fazer a jogada eu mesmo aqui, entendeu? Vou pra cima, vou driblar e tal. Ou o companheiro que tá, ou ao contrário, o companheiro que tá do lado é um baita amigo dele, e os caras conversam no quarto de hotel, pô, quando você pegar a bola na direita, eu vou fazer tal movimento, você me... E na seleção brasileira não parecem haver
conexões e desconexões. Acho que todo mundo respeita muito o outro e fica com uma espécie de receio de fazer a jogada individual. Você vê muito pouca jogada individual na seleção brasileira. Há muitos anos. E o Vinícius Júnior é brincadeira, né? Como ele não joga. Cara, como ele não consegue acertar as jogadas individuais dele, nem as coletivas. Posse de bola maior do Brasil, 57-43. Ó, chutes a gol, você tocou no assunto. Primeiro chute do Equador com 35 do primeiro tempo, chegou a ficar 5-0 para o Brasil. Terminou 10-8. Como melhorou o Equador no segundo tempo. Finalizações certas, 3-2 para o Brasil. Mais passes do Brasil, dobro de escanteios, mas não muitos. E o Brasil também fez mais do que o dobro de faltas do que a seleção equatoriana. O primeiro cartão amarelo saiu já no finalzinho do Lucas Moura em cima do Grueso. E o Grueso é filho do Grueso, auxiliar do Zubeldia, que trabalha com o Lucas Moura. Então depois vai ter que se ver com o pai. Foi uma entrada involuntária, mas uma entrada importante do Lucas Moura. Bom, o Lucas Moura que não jogava na seleção há 6 anos e entrou hoje no lugar do Paquetá. Isso, desde 2018. Então o Brasil começa o jogo ali com André, Bruno Guimarães, Paquetá. Luiz Henrique, Rodrigo, Vinícius Júnior, certo? Sim. E aí você tem uma movimentação ali de Vinícius e Rodrigo, de o Vinícius às vezes entrar, o Rodrigo ir para o lado, coisa que eles fazem no Real Madrid, funciona bem no Real Madrid. O Rodrigo recebe um passe do Paquetá e faz o gol, sai da área para fazer o gol, né? Eu não acho que o Rodrigo funcione super bem como um 9. Ele funciona muito bem quando tem um 9. E ele é o segundo jogador. Mas o Rodrigo, ele é um tremendo jogador de futebol. E ele consegue... É difícil ver uma atuação muito abaixo do Rodrigo, assim, em que ele fique devendo uma partida lamentável do Rodrigo. Ele faz partidas muito corretas em qualquer que seja a posição que ele seja colocado. Acho que o Rodrigo é um cara que vai ficar na seleção brasileira por muitos anos, qualquer que seja o destino da seleção brasileira. E aí no segundo tempo o time vai mudando. Ele vai sendo alterado. Entra o Estevão no lugar do Luiz Henrique, tem pouquíssimas oportunidades. Aí entra o Gerson no lugar do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães não jogou bem, o Gerson não jogou bem, nenhum dos dois. E acho que o mau jogo do Brasil passa por aí. O Bruno Guimarães não emplaca, né? Incrível, não emplaca. Né? O Gerson também não jogou bem. O André sai para a entrada do João Gomes porque pediu para sair. O Arana sai para a entrada do Wendel porque se machucou. Então o torcedor do Atlético Mineiro, o torcedor do Fluminense já vai dormir preocupado, né? Não perca o seu raciocínio, mas enquanto você fala, vamos para a telinha exatamente do time que começa e do time que termina, porque aí facilita o teu trabalho. Maravilhoso. A produção leu meus pensamentos. Eu ia justamente sugerir que a gente tivesse isso. Então, já falei do time que começou. E aí o jeito que acaba, porque entra o Lucas Moura no lugar do Paquetá, que é uma substituição ali aos 38 do segundo tempo. E só está faltando o João Gomes no lugar do André ali, no time que acabou, né? O André sai, pede para sair, entra o João Gomes no lugar do André. Já vamos atualizar. Que aí é uma alteração ali, 6 por meia dúzia. Agora, é interessante, porque o que é legal ali? Ver que o Dorival enxerga o Lucas Moura como talvez um reserva para Neymar e Paquetá, né? Não tanto como um ponta, e sim como um 10. Não aconteceu nada, né? Com a entrada do Lucas Moura no fim do jogo. Não. E eu continuo achando que um dos problemas da seleção brasileira são as laterais. Eu continuo muito incomodado com o Brasil ter 2 laterais, ou 3 ou 4, que jogam abaixo do nível do resto do time. Em alguns momentos, do primeiro tempo, o Arana estava totalmente espetado pelo um lado, o Luiz Henrique pelo outro, o Danilo como um terceiro zagueiro. Sim, esse movimento aconteceu em algum momento do jogo, mas não é o jeito de jogar, né? E também, em algum momento, o Danilo subiu. E a subida do Danilo não serve para absolutamente nada. Ele não é um jogador que consegue dar profundidade ao time no ataque. É melhor ter o Arana. Se é para jogar com o Danilo de terceiro zagueiro, o Arana espetado, não é melhor ter o Martinelli do que o Arana? Se é para o teu lateral ser um ponta, não é melhor ter um ponta do que um lateral? Até falei ontem no programa, o lateral é lateral e não é ponta por uma razão. Em algum momento da vida, ele virou lateral e deixou de ser o que todo jogo menino gostaria de ser, que é atacante, entendeu? Eu sigo incomodado com isso e ninguém vai mudar isso, porque o Dorival não acredita nisso. Eu acho uma pena. Acho que o Brasil desperdiça jogo e jogadores. O Endrick não entrou hoje. Não sei se o Endrick está treinando mal, não sei o que pode ter acontecido. O outro, o Kendrick,
Páez, do Equador, que é um baita jogador, começou no banco. Entrou no segundo tempo. A informação é que subiu a cabeça. E o BKSS deu um chá de banco para ele. Eu não vejo muito o Endrick tendo subido a cabeça, mas também pode ser que não esteja com ritmo, eu não sei. Eu acho que hoje era um jogo que o Endrick podia ter entrado, Tomás. Antes da gente conferir o mapa de calor, e a gente fez a alteração ali bonitinha, a entrada do João Gomes no lugar do André. Antes da gente ver o mapa de calor do Rodrigo, que talvez tenha sido destaque, ou o único